Olá, meu nome é Amanda e eu sou técnica em segurança do trabalho da Gesta. No treinamento a seguir será tratado o uso dos EPIs e demais obrigações constantes nas normas regulamentadoras. As normas que serão abordadas são a NR1, que fala das disposições gerais e gerenciamento de riscos, a NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, a NR31, que fala da segurança no trabalho rural, e os procedimentos operacionais, que são recomendações para atividades específicas. Obrigatoriedade das NRs. Então, não são obrigatoriedades novas, elas foram implementadas em 78, inicialmente com 28 normas regulamentadoras, dentre estas já estava a NR6, que são os equipamentos de proteção individual. O fornecimento, então, desses EPIs. A empresa é obrigada a fornecer a todos os empregados, de forma gratuita, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: sempre que medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou doenças do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Recomendação. Então, a recomendação para o empregador quanto ao EPI adequado será do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Nas empresas desobrigadas, será da CIPA-TR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio do Trabalho Rural. Nas empresas dispensadas da CIPA-TR, por um profissional habilitado. A NR1 traz algumas disposições, dentre elas, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviços pedidas pelo empregador. Estas ordens de serviço são emitidas na admissão. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, então os exames admissionais, periódicos demissionais, que são realizados ao longo do contrato de trabalho. Colaborar com a organização na aplicação das NRs e usar os equipamentos de proteção individual que foram fornecidos pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto das alíneas anteriores. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar situação de trabalho onde envolva risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior para que seja resolvida essa situação e a atividade possa ser realizada com segurança. Obrigações do empregador conforme a NR6. Então, adquirir o tipo adequado ao risco de cada atividade, tornar obrigatório o uso, fornecer somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, treinar o trabalhador sobre o uso, guarda e conservação desses equipamentos, substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela manutenção periódica. Obrigações do empregado, conforme NR6 também. Então, utilizar apenas para a finalidade que se destina esses EPIs que recebeu, responsabilizar-se pela guarda e conservação desses equipamentos, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso, cumprir com as determinações do empregador sobre o uso adequado desses equipamentos. Ficha de fornecimento. Ao fornecer um EPI ao empregado, deve-se efetuar o registro dessa entrega. Então, nesse formulário vão constar os dados da empresa, do funcionário, o tipo de EPI que ele está recebendo, com o respectivo número de CA, que é o certificado de aprovação, data de entrega do EPI e a assinatura do empregado para comprovar que ele realmente recebeu aqueles equipamentos. Recomendações gerais. Então, usar os EPIs conforme determina a ordem de serviço e o PGR-TR da empresa, que é o documento de segurança. Sempre ao final de cada turno de trabalho, revisar se todos os funcionários voltaram das suas atividades, para evitar que algum tenha sofrido um acidente de trabalho e não tenha sido notado pelos demais colegas. Procedimentos em caso de acidente. Qualquer acidente de trabalho deve obrigatoriamente ser comunicado ao encarregado e ao RH da empresa. Se for necessário, acionar pelo 192 o SAMU e pelo 193 o Corpo de Bombeiros.
Riscos comuns da atividade. Então, o ruído contínuo e intermitente, ele pode vir de roçadeira, motosserra ou trator. Então, sempre usar o protetor auricular, seja ele tipo plug ou concha. A seguir, tem vídeos explicando o uso correto desses equipamentos. E agora vamos aprender a forma correta de uso do protetor auditivo de inserção 3M pré-moldados. É muito importante que você utilize sempre seu protetor auditivo de maneira correta em áreas com ruído e tome os devidos cuidados com este importante equipamento para que ele dure por muito mais tempo e preserve sua audição. Mas lembre-se que antes de manusear o seu protetor auditivo, é muito importante que você esteja com as mãos limpas, evitando que a sujeira ou impurezas de suas mãos entrem no seu ouvido. Os protetores auditivos de inserção 3M pré-moldados são reutilizáveis para o uso no dia a dia. Em diversos tamanhos, estilos e diferentes tipos de cordão, esses protetores podem ser acompanhados com estojos, que os mantêm limpos, longe de pó ou sujeiras. Com as mãos limpas, retire o produto da embalagem segurando o protetor pela haste. Para facilitar a inserção do protetor, passe a outra mão por trás da cabeça, puxe a orelha na diagonal para cima e para trás e coloque o protetor no canal auditivo. Esse movimento abre o canal auditivo, facilitando a inserção do protetor. Insira o protetor no canal auditivo o mais profundamente possível, de forma que não gere desconforto. É muito importante manter o seu protetor auditivo de inserção 3M pré-moldado limpo. Uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele. Cuide sempre dos seus protetores auditivos e utilize-os corretamente no seu dia a dia, pois eles podem proteger sua audição, permitindo que você tenha uma vida mais feliz e saudável. Agora você já sabe como utilizar, higienizar e conservar corretamente o seu protetor auditivo de inserção 3M pré-moldado. E agora vamos aprender a forma correta de uso do protetor auditivo tipo concha 3M. É muito importante que você utilize sempre o seu protetor auditivo de maneira correta em áreas com ruído e tome os devidos cuidados com este importante equipamento, para que ele dure por muito mais tempo e preserve sua audição. A colocação do protetor auditivo tipo concha parece ser simples, mas é importante ter atenção em alguns detalhes na hora da utilização, pois quanto melhor a vedação, maior a proteção. Antes de colocar, é importante que você prenda os cabelos, caso sejam compridos. Retire o excesso de cabelo existente entre o protetor auditivo e as orelhas. Não use brincos ou piercings nas orelhas. A haste deve estar sobre o topo da cabeça. Alinhe a altura das conchas de acordo com a posição de suas orelhas. Encaixe as conchas em suas orelhas de forma que elas estejam totalmente inseridas no círculo interno da almofada. Certifique-se de que a vedação esteja satisfatória, sem interferência de objetos como elásticos de respiradores ou armações de óculos. A orelha deve estar sempre solta dentro do círculo interno da concha. Evite com que ela esteja presa ou pressionada pela almofada. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente para proporcionar melhor vedação. Nunca use com as conchas viradas para trás. É muito importante sempre manter o seu protetor auditivo limpo. Uma boa higienização pode evitar odores desagradáveis e aumentar a vida útil dele. Veja como é fácil. Desencaixe as almofadas do protetor auditivo e retire a espuma interna das conchas. Com um pano úmido, limpe a haste, a superfície externa e interna das conchas e depois coloque para secar.
Limpe as almofadas com um pano úmido, água e sabão neutro e também coloque para secar. Evite a entrada de água dentro da almofada pelo respiro. A espuma interna não pode ser lavada. Deixe-a por alguns minutos longe de fontes de calor ou umidade. Remonte as partes com cuidado depois de secas, garantindo que as espumas estejam inseridas totalmente dentro das conchas. Para garantir que seu protetor auditivo dure por muito mais tempo, nunca carregue o mesmo no ombro, perna ou dorso, pois pode diminuir a eficiência da haste, comprometendo a vedação. Cuide sempre do seu protetor auditivo tipo concha, armazenando-o em lugares secos e longe de fonte de calor, além de utilizá-lo corretamente no seu dia a dia, pois ele protegerá sua audição, permitindo que você tenha uma vida feliz e saudável. Agora você já sabe como utilizar, higienizar e conservar corretamente o seu protetor auditivo tipo concha 3M. Seguindo nos riscos, então, a radiação ultravioleta vinda do sol, né? Então, as medidas de proteção que podem ser utilizadas é o óculos de lente escura, chapéu de aba larga e o protetor solar. Vírus e bactérias, então, os EPIs recomendados para essa situação, né? Principalmente no trabalho na mangueira, trabalho com os animais, é a bota de borracha, a luva de látex e o óculos de lente transparente. O óleo diesel, então, é recomendado creme de proteção para as mãos, que ele vai criar uma camada de proteção na pele e não vai deixar que o óleo entre na corrente sanguínea. No risco levantamento e transporte manual de peso, é sempre recomendado que se utilize um carro transportador, o guincho do trator, algum equipamento que não vá sobrecarregar a coluna do funcionário para carregar pesos excessivos. Para a aplicação do Puron, então, cuidar sempre, né, na hora da aplicação, no sentido do vento, a questão da distância para aplicação e o uso da máscara respiratória. A seguir tem um vídeo explicando o uso correto da máscara. E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador descartável 3M. Prenda os cabelos, caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Segure o respirador na palma da mão com a espuma interna na direção da ponta dos dedos. O clipe nasal deve estar na parte superior do respirador. As tiras elásticas devem ficar soltas para baixo. Leve o respirador ao rosto, cobrindo a boca e o nariz. Coloque o elástico superior na parte de trás da cabeça, acima da orelha, e elástico inferior na parte de trás do pescoço. Ajuste as tiras para que não fiquem torcidas. Coloque as pontas dos dedos de ambas as mãos na parte superior do grampo de ajuste nasal. Molde o grampo conforme o seu nariz, empurrando-o para dentro ao mover as pontas dos dedos para baixo sobre ambos os lados da peça. Não se esqueça de usar as duas mãos para ajustar o clipe nasal. O uso de apenas uma das mãos pode causar um ajuste inadequado e um desempenho inferior do respirador. Verificação da vedação. Todo teste de verificação de vedação deve ser feito com as duas mãos. Cubra a maior parte do respirador com cuidado para não alterar sua posição. Inspire vigorosamente. O respirador deve colapsar suavemente no rosto. Se houver vazamento de ar em volta do nariz, reajuste o grampo nasal. Se houver vazamento de ar pelas bordas do respirador,
Reajuste sua posição. Para garantir que seu respirador tenha uma vedação adequada, nunca utilize ambas as tiras sobre o pescoço e a cabeça, ou com alguma delas sobre a orelha. Respirar poeiras, névoas, fumos, gases ou vapores podem causar doenças ou até a morte. Os respiradores ajudam a proteger quando utilizados durante todo o tempo de exposição. Contate seu supervisor sempre que houver dúvidas sobre qual respirador é o mais adequado e sobre o seu uso correto. O PPR da Fundacentro requer que todos os usuários de respiradores passem pelo ensaio de vedação. Aproveite e bom trabalho! Agora você já sabe como utilizar e verificar a correta vedação dos respiradores descartáveis 3M. Seguindo nos riscos, então, para os riscos de animais peçonhentos, a bota campeira já é suficiente para minimizar essa exposição. Para intempéries, então, pode ser utilizado tanto a capa de chuva como o poncho. Para cortes, aí nós temos diversos tipos de luva, vai depender o uso da situação específica. Então, nós temos luva multitato, luva de vaqueta, luva de malha de aço para o uso na serra. Cuidados com os medicamentos veterinários, então, devem ser armazenados em armário fechado e identificado. O descarte das embalagens deve ser feito separadamente do lixo comum. E o descarte de agulhas e pérfuro cortantes deve ser em local apropriado. O ideal é que seja em uma caixa descartável. Cuidados extras. Então, atentar ao estado de conservação do passeador da mangueira, das tábuas e escadas de acesso. E dejetos e sangue de animais não devem entrar em contato direto com a pele do peão. Então, para isso, usar os EPIs adequadamente. Orientações sobre operação de roçadeira. Não permita que outras pessoas ou animais fiquem a menos de 15 metros do equipamento, quando este estiver em funcionamento. Nunca toque o acessório de corte com o motor ligado e para efetuar qualquer operação de manutenção, desligue o motor. Nunca abasteça com o motor ligado ou próximo a qualquer fonte de calor ou faíscas. E nem fume enquanto opera a roçadeira. Nunca abra a tampa do tanque com o motor em funcionamento e toda vez que afastar-se da máquina, desligue o motor. Para manutenção, então, sempre utilize luvas e óculos de proteção e nunca efetue a manutenção com o motor em funcionamento ou quente. Aqui são exemplos de acidentes que podem acontecer com roçadeira. Orientações de trabalho com motosserra. Utilize a máquina somente para serrar, então não utilizar para afastar galhos, raízes ou outros objetos. Não cortar galhos que estejam suspensos com a parte superior do sabre, sempre. Nunca trabalhar com a máquina acima da altura dos ombros ou com a máquina com uma mão só, porque isso vai fazer com que o operador perca o equilíbrio do equipamento. Nunca trabalhar sobre escadas dentro de árvores, trabalhar em locais estáveis, porque pode acontecer a queda com o equipamento em funcionamento e aí ocasionar um acidente. Manutenção e conserto. Então, para qualquer trabalho de conserto, limpeza e manutenção na máquina, bem como trabalhos no conjunto de corte, sempre desligar o motor. Devido ao acionamento involuntário da corrente, poderá haver ferimentos. Não guardar a máquina e nem realizar manutenções próximo a locais com fogo por causa do perigo de incêndio do combustível. Aqui alguns exemplos de acidentes que podem acontecer com motosserra. Orientações para operação em trator. Então, não verifique vazamentos no circuito hidráulico com as mãos, né? A pressão pode provocar alguma lesão. Nunca tentar fazer regulagens ou manutenções com a máquina em movimento. Ter sempre um cuidado especial ao circular em terrenos irregulares, devido ao risco de tombamento, e não entrar em contato direto com produtos químicos, diretamente na pele, sem o uso de proteção. Manter os lugares de acesso e trabalho no equipamento limpos e livres de óleos e graxas, porque isso pode ocasionar um acidente. Não transportar pessoas se não houver banco auxiliar, principalmente se o trator for sem cabine. Ter precaução quando for circular próximo ou abaixo de cabos elétricos.
Durante o trabalho, sempre utilize calçado de segurança, então a botina ou a bota. E ao operar com a tomada de força, sempre tomar bastante cuidado, que ela esteja sempre com a proteção, principalmente quando vocês precisarem chegar perto. Aqui alguns exemplos de acidentes que podem acontecer. Sempre bom lembrar que quando manipular produtos químicos, faça o uso correto dos EPIs, não coma, beba ou fume durante a manipulação desses produtos, faça sua higienização após a atividade, então lave as mãos e, se possível, tome banho e fazer a higienização dos seus EPIs. Atenção para algumas proibições. Então, proibido fumar dentro do maquinário agrícola em ambientes fechados e proibido usar o celular na operação do maquinário agrícola, porque isso aumenta muito os riscos de tombamento. Cuidados extras, então, estar com a vacina antitetânica em dia. Se constatado risco grave e iminente à vida, você pode parar a atividade, comunicar ao encarregado e revisar ao final de cada turno o retorno de todos os colegas. Doenças ocupacionais. Então, nós temos ALER, que são lesões por esforços repetitivos, e DORTS, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Por isso, a importância de cuidar a postura e não sobrecarregar a coluna. Perda auditiva induzida por ruído, então é a exposição prolongada a ruídos altos, sem o uso de proteção. Então, uma forma de prevenção é usar os protetores auriculares. Conjuntivite por radiação, então é a exposição sem proteção a fontes de luz ultravioleta ou infravermelho, como sol e solda, e usar os óculos protetores ou máscaras faciais vai ser uma medida de prevenir. Pneumoconiose, então a inalação de partículas de poeira mineral e vegetal. A forma de prevenção é usar máscaras ou respiradores de acordo com a atividade. Insolação e queimadura solar é exposição prolongada a raios solares e outras fontes de calor, então, forma de prevenção, sempre se hidratar bastante, usar chapéu ou boné, usar filtro solar e óculos de lente escura, vai minimizar essa situação. Não há serviço tão importante nem trabalho tão urgente que não possa ser feito com segurança. É sempre bom reforçar. Obrigada.